Você quer que as pessoas te assistam e elas pensem assim: nossa, essa pessoa sabe falar muito bem. Uau, ela entende tudo que ela tá falando. Quem não quer, né? E hoje nós vamos conversar então sobre algumas técnicas aí que você pode usar para você se comunicar melhor, melhorar a sua comunicação com a sua audiência. Isso vai passar autoridade, isso vai passar uma intencionalidade aí, e o seu público ele vai prestar mais atenção naquilo que você tem a dizer se você se utilizar dessas técnicas. Bom, eu sou Priscila Braghini, sou social media e aqui nesse perfil, aqui nesse canal, você encontra conteúdos relacionados a redes sociais, Instagram, YouTube, para você que é produtor de conteúdo, né, que trabalha aí com marketing digital. Então aqui nesse canal você vai encontrar assuntos relacionados a isso. Então não esquece de deixar o seu joinha aqui e se inscrever nesse canal, porque toda semana tem conteúdo relevante para você. Já vamos de cara aí para a primeira dica. Bem, a primeira dica, o primeiro truque aí que você precisa fazer é se comunicar como se você estivesse conversando com uma pessoa de verdade do outro lado da câmera. Gente, às vezes você fica ali paralisado, né, olhando para a câmera e você se esquece, né, de ser mais informal, mais humano. Então você precisa pensar que quem tá do outro lado é uma pessoa. Quando você for gravar, se comunique como se você estivesse de verdade conversando com alguém que está ali do outro lado assistindo, porque isso vai trazer essa humanização para o seu perfil e vai fazer com que a sua comunicação ela seja mais assertiva. Uma coisa importante para você quando você for gravar, principalmente se você for gravar sozinho com o seu celular, quando você estiver lá fazendo a sua gravação, né, com a câmera da frente, não fique olhando para a tela do seu celular, mas olhe para a lente da câmera do seu celular, porque isso vai fazer com que você esteja olhando diretamente nas pessoas que estiverem assistindo o seu vídeo. Vai tornar aquela sua conversa mais pessoal. A mesma coisa quando você estiver gravando numa câmera. Se você tiver alguém gravando para você numa câmera, esteja olhando diretamente para a câmera. E isso torna o vídeo mais pessoal. Isso torna a conversa aí entre você e a sua audiência algo que vai ser mais olho no olho, uma coisa que você vai estar passando essa comunicação mais eficaz. Outra coisa que você precisa fazer para você se comunicar melhor, outra dica aí, é você ter o seu roteiro pré-definido. Então aquilo que você for falar com a sua audiência esteja anotado, né? Pelo menos os pontos principais daquilo que você quer falar, porque isso vai ajudar na sua comunicação. Você vai ser mais claro, vai ser mais assertivo, vai errar menos. Se você tiver tudo anotado, né? Esse roteiro pré-estabelecido, digamos que são aí alguns pontos, que nem hoje, né? Estou aqui falando com você sobre alguns truques. Então eu tenho todos os truques, né, anotados. Vai ser truque esse assunto, esse. Então são pautas separadas para você estar se organizando na hora de você gravar. Isso ajuda muito. Quer seja para vídeos no YouTube, quer seja para vídeos no Instagram, tudo você precisa organizar aí num formato de um roteiro anotadinho para você não se perder e para otimizar o seu tempo. Às vezes você vai comunicar um assunto que você não domina tanto para falar. Então é legal você também se utilizar aí de treinos, né? Leia o roteiro várias vezes, treine na frente do espelho. Isso é importante para você melhorar a sua comunicação, para você ficar mais firme, ficar mais seguro daquilo que você for falar. Porque às vezes você vai começar a conversar com alguém, você percebe que a pessoa não domina aquele assunto, quando ela começa a gaguejar, quando ela fica pensando, e isso não passa credibilidade, pelo contrário, passa insegurança para sua audiência. Então é importante você dominar essa comunicação se preparando para ela. Quando você for conversar, fazer um vídeo, organizar aí esse vídeo, você precisa ter esse roteiro pré-estabelecido para você não ter esses vícios de linguagem, né? Para você não ficar gaguejando, para você não ficar com dúvida daquilo que você for falar, porque isso vai otimizar o seu tempo, vai fazer com que o seu vídeo seja gravado em menos tempo, vai ficar mais organizado. Então, todo mundo tem um tempo escasso hoje, né? Todo mundo tem pouco tempo. Para você potencializar aí as gravações, né? Estude o seu roteiro com antecedência.
Outra coisa, gente, que você precisa tirar da sua cabeça é aquele negócio de que tem que ser perfeito para poder postar, tem que ser perfeito para poder gravar, porque perfeição, gente, ninguém é perfeito. Todo mundo erra, todo mundo falha. E se você passar que você também erra, que você também falha, isso vai te tornar mais humano. As pessoas, elas vão se identificar mais com você, né? E se você quer gerar essa comunicação, essa conexão com a sua audiência, com o seu público, você precisa mostrar também o seu lado humano, né? O seu lado frágil, o seu lado de que você também erra. Então não adianta você querer ser perfeito, né? Ai, não vou postar porque ficou horrível, porque eu errei, porque eu falei um negocinho que não deu certo. Se não deu pra cortar, se você gaguejou, não deu pra cortar, não vai postar? Claro que não, gente. Posta. É melhor você postar dessa forma do que você não postar. Porque se você quer ter uma constância nas redes sociais, se você quer ter uma constância aqui no seu canal do YouTube, né, você precisa ter vídeos aí toda semana sendo postados. Então não tem como você querer algo extremamente perfeito. Às vezes a iluminação não ficou do jeito que você queria, mas você gravou, né? Foi um conteúdo que foi gravado, que você parou ali para gravar, você tirou o tempo de outra pessoa, talvez que gravou para você, que editou. Então poste, né? Não queira ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Bom, a outra dica que eu queria dar para você é procure melhorar no seu dia a dia. Melhorar dia a dia. Você não vai ser perfeito da primeira. Como eu falei aqui, você vai errar. Até hoje eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Eu converso muito bem, eu escrevo muito bem, mas eu ainda tenho vícios de linguagem, né? Como esse que eu acabei de fazer aqui, o tal do né. Quando meu marido vai editar os vídeos aqui, ele corta muito, porque eu falo muitas vezes esse tal desse né aí. Então a gente precisa se corrigir. Os vícios de linguagem, né? Muitas vezes a gente tem e precisa ser melhorado. E isso vai fazer com que você melhore a cada dia. Não quer dizer que hoje você vai parar de falar. Principalmente se você fala isso há muito tempo, né? Se você já costuma falar isso no seu dia a dia com as pessoas, quando você tá conversando com elas. Então é muito difícil você cortar isso de uma, assim, arrancar o mal pela raiz. Mas a gente precisa melhorar. E isso eu digo pra você, olha, até hoje eu erro, então por que você também não? Então a gente pode continuar, mas precisa estar atento a essas coisas aí corrigindo ao longo do tempo, né, esses vícios de linguagem, às vezes uma conjugação de verbo errada que a gente fala, e a gente precisa estar melhorando isso no dia a dia, e faz parte. Então procure sempre melhorar a sua fala, a sua dicção, né, aquilo que você comunica, que seja claro, que as pessoas consigam te entender, que seja audível, que você consiga falar. Às vezes você fala assim, mas eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. Ou às vezes você é o contrário, é aquela pessoa que quando começa a conversar, dispara a falar e não para mais, né? E não deixa a outra pessoa falar também. Você quer ser o único que comunica ali no diálogo e acaba se tornando um monólogo. Então você precisa aí estar atento a essas coisas, né, na sua comunicação. Falar e também ouvir, né? A comunicação, ela faz parte aí, são duas pessoas, né? Pelo menos duas pessoas para haver um diálogo. Não tem como você só falar e não deixar e não ouvir o outro, né? Precisa ter esses dois lados da história. E você também, quando você for se comunicar com a sua audiência, ouça a sua audiência, né? Ouça o seu público, aquilo que eles deixam nos comentários, responda os comentários. E isso também talvez seja algo que te ajude aí a melhorar, né? A melhorar a produção do seu conteúdo, melhorar os seus vídeos, porque com certeza eles vão colocar aqui dúvidas, vão colocar aqui alguma coisa que eles sentiram de diferente. Quanto mais conexão você vai gerando com a sua audiência, mais vai gerando essa intimidade dela colocar aqui nos comentários, né, lá no seu direct, alguma coisa relacionada àquilo que você está falando. Isso vai te ajudar a melhorar a sua comunicação, a melhorar a maneira com que você está falando com o seu público. Bom, penúltimo truque aí é melhore o seu tom de voz, né? Você precisa ajustar o seu tom de voz. Às vezes você é uma pessoa que você fala mais baixinho, que você é mais introspectiva. Mas às vezes você é uma pessoa que você gosta de falar com as mãos, que você fala alto, então você precisa melhorar aí o seu tom de voz, né? De acordo com a gravação, como que você quer que as pessoas
vejam a sua comunicação, vejam você, porque tudo comunica. A sua boca, né, aquilo que você está falando, a maneira com que você se expressa, a maneira com que você mexe as suas mãos. Vocês podem perceber que eu sou uma pessoa que gosta de mexer as mãos quando tá falando. Tudo isso comunica com a sua audiência. As pessoas, elas precisam perceber. Se você é uma pessoa muito tímida, talvez você seja uma pessoa que fique com as mãos paradas, não movimente muito as suas mãos. Isso mostra uma certa timidez. Então, se desafie a ser um pouco mais ativo, a mexer um pouco mais as mãos, a gesticular um pouco mais, a mexer um pouco a sua cabeça, né? Para interagir com a sua audiência, para ficar uma coisa mais natural e não uma coisa tão artificial, tão dura, tão robótica. A gente precisa melhorar isso aí. Então esses são alguns truques aí que você pode corrigir na hora de você gravar os seus vídeos. Tá gostando desse conteúdo? Deixe seu joinha aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desses vídeos. Você gostaria de saber mais coisas a respeito de comunicação, a como você gravar vídeos? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, que eu vou ter o maior prazer em te responder e te atender se você tiver algum pedido aqui especial. Bom, a última dica então é você fazer no seu tempo. E também não se esqueça, toda vez que você for gravar os vídeos, se você errar alguma coisa, você não vai precisar começar tudo de novo. Você pode começar da onde você parou. Simplesmente você faz uma pausa, novamente, leia o conteúdo que você estava programado para falar, respira, volta a olhar para sua câmera e grava novamente. Eu sempre falo quando eu vou gravar aqui com os meus clientes, né? Às vezes eles têm eu passo o roteiro, eles têm um roteiro ali na mão para falar, mas às vezes eles vão ler o roteiro e aí já vira para a câmera, fala e já abaixa a cabeça de novo para ler a outra frase e levanta. Tem que ser mais devagar, gente, senão não tem como a gente cortar, não tem como a gente editar. Então precisa ser um pouco mais devagar. Eu vou ler a frase que eu vou falar agora. Então eu leio a frase aqui na tela do celular ou no papel e faço a pausa, olho para a câmera, gravo a frase que eu quero gravar. Depois que eu terminei, faço uma pausa, abaixo a cabeça e leio novamente a segunda frase no meu roteiro. Porque se você ler e abaixar a cabeça rápido, não tem como cortar. Fica muito difícil de fazer esse corte. Então precisa ser mais pausadamente para que a gente consiga fazer essa edição e o vídeo fique dinâmico e não fique aquela coisa que mostre realmente que você estava lendo, né? Que você estava olhando para alguma coisa antes, para que a comunicação fique assertiva, fique mais humanizada, mais próxima da sua audiência. Tá legal? Espero que essas dicas tenham te ajudado e não esquece de deixar o seu joinha aqui e deixar o seu comentário também. Eu te espero na próxima, então até mais!